participação na vida escolar dos filhos é muito importante e os pais precisam estar atentos a isso. Por quê? Porque assim, além de conhecer o ambiente de ensino, eles acompanham o desenvolvimento dos seus filhos. Esse acompanhamento tem sido feito cada vez menos, às vezes por falta de tempo dos pais. E a escola tem que se desdobrar e fazer atividades para aproximar esses dois ambientes tão importantes. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a orientadora educacional Sueli Barbosa, que está aqui com a gente, participando do Conhecer e Aprender. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Cássia. Muito obrigada, penso que é um tema importante. A escola e a família precisam realmente estar em parceria nesse acompanhamento. Penso que nós poderemos realmente ter uma conversa interessante com o público. Então, vamos começar. A primeira pergunta é: qual a importância, de ter essa participação dos pais na vida escolar dos filhos? Cássia, eu penso que é fundamental. A importância dos pais na vida escolar dos filhos influencia em vários aspectos. Não apenas no aspecto de aprendizagem, no aspecto pedagógico, mas também no aspecto emocional, comportamental, o desenvolvimento da criança no aspecto também do pessoal, né, do educacional. O pai participando desse momento, que é um dos momentos assim muito especial para as crianças. Se você pensar bem, depois da família, né, o primeiro ambiente social em que a criança vai conviver é a escola. Então ela sai daquele ambiente onde ela se sentia segura, onde ela domina, e passa para um ambiente desconhecido para conviver com pessoas que elas não conhecem. Então esse é um momento para a criança de grandes desafios, e a participação dos pais para ajudar a criança a vencer esses desafios, que esse é o primeiro, eu penso, escolar, é de fundamental importância. Eu penso que desde da escolha da escola, escolher a escola do seu filho, avaliar bem a proposta, o ambiente que o filho vai ficar, o espaço físico também, né? Onde essa criança vai conviver, é um ambiente de alguma forma essa criança vai gostar de estar ali, ela vai se sentir bem. Eu penso que participar desde a escolha da escola, da proposta da escola, dessa estrutura física da escola, e depois, desde o início, nos primeiros dias, eu sei que hoje nós temos uma vida um pouco atribulada, mas, por exemplo, você vai levar seu filho a primeira vez para a escola. É importante que naquela primeira semana de aula os pais possam estar se revezando ali para acompanhar a criança. Se são pai e mãe juntos, né, que eles possam um dia levar, outro dia o outro levar, ficar um pouquinho com a criança, para que ela sinta que ela não está sendo abandonada, mas que ela está sendo, né, levada para conviver num outro espaço onde ela também poderá receber ali um desenvolvimento para a vida dela. Uma relação com outras pessoas que tem muito a ensinar, muito a colaborar com o desenvolvimento. Você que trabalha, no ambiente escolar, como é que é essa relação entre o pai e a escola? Às vezes os pais talvez devem até se assustar, ficar meio acanhado. Como é que é feito isso? É verdade. Na nossa escola nós temos a possibilidade, talvez pela estrutura, o espaço que nós temos, de acolher os pais. Então os pais, eles adentram a escola, tanto para deixar o filho, quanto para buscar. Na adaptação da criança, nós permitimos que esses pais possam ficar a primeira semana com a criança, até um determinado horário. Então, a escola tem uma grande abertura. Essa é uma escola onde os pais têm uma acessibilidade muito grande. A escola também proporciona momentos para isso, além dos momentos que nós poderíamos chamar, né, às vezes as pessoas chamam de apenas social, mas também é de interação escola e família. Nós proporcionamos esses momentos, mas também no dia a dia os pais têm essa possibilidade de adentrar a escola, conversar conosco, que somos coordenadores. Então, assim, os pais podem marcar, dependendo da agenda deles e da nossa, ou até mesmo ao chegar na escola nos procurar, que serão atendidos. Então tem uma abertura muito grande e nós somos muito procurados pelos pais.
Entendi. E outra maneira de os pais interagirem, né, com a escola, com esse ambiente, é através de alguns trabalhos feitos também na escola, certo? Por exemplo, algumas feiras, exposições, enfim. Sim, nós temos algumas atividades onde a participação dos pais ela é bem importante, né? Os pais participam, eu diria assim, em relação à escola o tempo todo, né? Porque o pai traz para a escola. Em casa eu vejo que eles participam, principalmente dos menores, participam das tarefas escolares, das atividades das crianças. As crianças têm um trabalho para fazer, tem uma atividade para fazer, às vezes eles reclamam, né? Mas por que a escola tem que passar uma atividade que o filho necessite da minha informação para que ele possa realizar? Justamente por isso. Já tenho... É um propósito. É uma estratégia, né? É uma estratégia que a escola utiliza justamente para que esse pai possa acompanhar, ele ter uma visão diária do que o filho está vendo na escola, o que ele está aprendendo, até porque ele possa também dar a opinião dele. Eu concordo com essa visão da escola em relação a esse assunto. Que assunto mesmo meu filho está conversando, né? Sobre o que eles estão falando. Então o pai pode se posicionar também. A escola tem, além dessa relação física e dessa relação direta, nós temos um portal, nós temos uma possibilidade, né? Acesso dos pais, onde eles podem falar conosco, eu falo conosco. Então os pais falam muito conosco sobre a partir desse fale conosco. Então eles mandam diretamente para a coordenação ou diretamente para a direção sugestões, opiniões, queixas. Então nós estamos abertos a atender. Então é uma via também hoje que nós entendemos de maior acessibilidade. Os pais trabalham, estão ausentes desse espaço e a gente sabe disso, então temos que nos adaptar à atualidade. Então, esses pais hoje precisam também de um outro canal. E a escola oferece, possibilita. Bom, e eu já vou começar essa segunda parte da entrevista com a seguinte pergunta. Sueli, você já presenciou uma situação onde os pais eram ausentes e se isso influenciou na vida do filho, né? Se isso acabou prejudicando, enfim. Você já presenciou um caso assim? Independente de ter presenciado ou não, eu penso que nós precisamos reforçar essa ideia. A presença dos pais é importantíssima. As crianças elas precisam ser investidas, né, de reforço, de incentivo, e os pais é que vão incentivar. Então veja bem, a ausência de uma dessas pessoas, né, na vida dos filhos, para esse acompanhamento vai ocasionar algumas perdas, danos, eu acredito. Já assim, também já presenciei crianças que, por exemplo, na escola não conseguiam trazer o material escolar, as crianças menores, porque as maiores elas já conseguem se organizar, porque a escola ela já trabalha com esse objetivo de desenvolvimento da autonomia para a criança, para que ela mesma possa se organizar, trazer o material dela escolar direitinho, de acordo com o seu tempo. Mas em alguma idade, mais tem idade, a criança ainda não consegue fazer isso sozinha, então ela precisa desse pai, desse acompanhamento. Então já presenciei sim criança que deveria, naquele dia a professora havia combinado, escreveu na agendinha que todos deveriam trazer, por exemplo, uma lata vazia, para que todos pudessem confeccionar ali, até uma lembrancinha para o Dia das Mães. Ou uma outra atividade lúdica. As crianças brincam muito, tá? Na educação infantil, com sucatas, e aquela criança não traz. Eu já presenciei assim que uma determinada criança sempre deixava de estar com aquela... Não que a escola deixe a criança sempre, que a gente dá o nosso jeito, né? Porque a criança não pode sentir isso, mas aí quando você percebe que falha, então a gente precisa chamar essa família, perguntar como é que está essa relação, nossa comunicação não está fluindo, o que a gente pode melhorar. Então mostrar para aquele pai, para aquela mãe que essa criança ela poderia ficar naquele momento numa situação de dificuldade em relação aos seus coleguinhas ou em relação à atividade em si, ela poderia ficar prejudicada. Claro que a escola vai ter esse olhar, vai ter essa preocupação, vai se ocupar para evitar que a criança possa passar por constrangimentos. Mas pode acontecer sim que haja ausência de um ou do outro e a criança pode ficar prejudicada na relação pedagógica, também na questão emocional. Entendi. Como que essa aproximação deve ser feita? É um papel só da escola? É um papel só dos pais? Como é que funciona isso? Tem que ter a parceria, a escola e a família. Nós precisamos dessa aproximação. A escola busca, então nós
promovemos algumas atividades para isso, inclusive atividades de reuniões de pais. Então, trimestralmente, por exemplo, quando nós temos a entrega dos pareceres, dos boletins escolares, então ocupamos ali uma manhã para receber os pais, para que os professores possam conversar com os pais. Início de ano letivo sempre temos uma reunião geral, onde a direção da escola pode conversar com os pais. Finalizando o ano letivo também temos esse momento. E diariamente nós temos a oportunidade dos pais virem até a escola conversar com os professores na sua regência. Então nós temos na nossa escola um horário de regência. Todos os professores têm um horário semanal de regência para atendimento dos pais. Então a escola precisa proporcionar essa aproximação. E os pais também buscar por sua parte atender e se aproximar da escola é importante. É importante. É importante a reunião dos pais para que haja, né, essa interação, fazer com que os pais se aproximem um pouco. É nesse momento em que os professores podem expor algum problema que está acontecendo e vice-versa, né? Às vezes também acontece um problema na família e aí os pais acabam expondo, então essas reuniões são importantes para isso também, né? Essa relação é muito importante. Inclusive, Cássia, nas reuniões de pais, quando um pai muitas vezes tem a oportunidade de colocar alguma situação que o aflige de alguma maneira, ele pode encontrar consonância em outro pai. Então também é importante que eles saibam quem são os pais dos coleguinhas da sala dos filhos, né? Ou dos seus filhos adolescentes, que eles possam também trocar algumas ideias ou algumas situações que de repente estão gerando angústia. E então eles ali também podem criar uma relação de interação com os outros pais, além dessa relação de interação com a escola e além de proporcionar para a escola maiores informações a respeito do seu filho. Então a escola precisa muito dessas informações. Às vezes aquilo que você colocou é real. Muitas vezes nós percebemos alguma mudança de conduta da criança na escola. Precisamos entender o que está acontecendo. E aí nesse momento vem o pai, vem a mãe, coloca pra gente alguma situação aconteceu no ambiente familiar e nós percebemos a sinalização disso na sala de aula. E, Sueli, mais uma coisa, existe um limite dessa participação dos pais? Eu acredito que sim, que tenha. Me conta um pouco como é que é isso. A escola, assim como qualquer uma outra instituição, ela tem regras, tem normas. E nós aqui temos que atender o todo, não as particularidades, embora a individualidade precisa ser mantida. Então, o sujeito ali da aprendizagem precisa ser olhado dentro da sua condição de aprendente. Então, isso é visto. Mas as regras, elas precisam ser para todos. E, às vezes, acontece sim, Cássia, de que um pai chegue na escola e queira que a regra seja Da para forma o dele. outro, né? E não para o seu filho. Então, tem limite sim, tem limite. Assim como na sua casa você tem as regras, as suas normas, quem você vai atender na sua casa, a hora que você vai atender. A escola tem hora para entrar, hora para sair, a escola tem uniformes para usar, a escola tem, por exemplo, você não pode liberar uma criança sem a presença do pai dentro da escola, muitos pais, mas não, meu filho já está no ensino médio, ele já tem 16 anos, já pode se ausentar sozinho da escola. Mas veja bem a nossa responsabilidade. Então, muitos pais, por exemplo, questionam. Eu vou entrar na escola para ter que liberar o meu filho? Veja bem a nossa posição aí em relação à segurança dessa criança. Imagina que uma outra pessoa ligue para a escola para que você dispense o filho. Embora eles tenham 16 anos, ele tem 17 anos, você vai liberar uma criança de 17 anos pelo telefone? Eu não sei se aquela pessoa realmente é aquele pai. Então, algumas normas da escola, os pais muitas vezes questionam bastante. Mas tem um limite. Então, assim, nesse momento o pai não vai poder simplesmente liberar o filho por telefone. Ele precisará estar na escola para a liberação. Nós temos sim algumas questões que os pais precisam entender. Eu entendo. Até porque, para que haja um respeito, né? Cada um respeitando a sua parte, eu acredito que só quem vai se beneficiar com isso é o aluno. Nós temos que olhar para um todo nesses quesitos. E é difícil, né? Cumprir-se as regras. Nós temos alguma dificuldade nesse cumprimento de regras. Eu entendo. E como é que a escola pode trabalhar para que haja um bom relacionamento entre pais e escola? Eu penso que sempre proporcionando momentos de diálogo. É fundamental. Nesse momento agora, quando você chegou, eu estava na sala de aula fazendo um pré-conselho. Os alunos estão dando sugestões para melhoria. Então, há um diálogo.
Então, antes do conselho de classe, nós vamos nos reunir com os professores para sugestões de melhorias dentro da área pedagógica, né, como um todo. Mas antes disso, nós vamos na sala de aula, vamos ouvir os alunos. Quais são as suas sugestões em relação a todos os setores, estrutura física, funcionamento, a dinâmica, a relação com os professores, nós coletamos dos alunos. E também precisamos coletar informações dos pais. Então, essa parceria dos pais, vir à escola, muitas vezes eles vêm se queixar mesmo, não tem problema, eles vão anotar as queixas, às vezes saem chateados porque ouviram um não, porque naquele momento nós não vamos poder mudar para atender aquele pai que vem ali em busca. Às vezes aquele não, mais tarde o pai volta e fala assim, olha professora, aquela hora a senhora me disse não gostei, não pensei que fosse bom para o meu filho, mas agora analisando eu percebo que foi o melhor que aconteceu. Eu sei que existe essa necessidade, né? Então nós acolhemos aquele pai, mas nem sempre vamos dizer sim, nem para os filhos, nem para os pais. É verdade. Então, Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui no Conhecer e Aprender. Fico muito feliz em ter conversado com você. Eu que agradeço, espero ter podido ajudar de alguma forma, tanto os pais que estão lá fora, né? A escola também precisa desse espaço, nós precisamos muito da parceria dos pais, não se afastem de nós. Eu estou numa escola onde, no momento, nós estamos acolhendo os ex-alunos agora como pais. Isso nos traz uma satisfação muito grande de saber que você estudou naquela escola, agora você está levando seu filho para aquela escola, então é sinal de que você ama, gosta, teve uma boa relação, uma boa experiência lá. Então isso nos gratifica muito. Muito obrigada.